Bom dia, pessoal. E aí, como estão nessa quarta-feira? Hoje eu acordei pensando naquela música. Não gosto da música, acho a música meio chatinha. Mas é interessante o que que ele fala, né? Do Capital Inicial, aquela assim. Eu não sei o nome da música, mas é. O que você faria se ninguém pudesse te ver? Uma coisa assim. Depois vocês procuram, depois de repente eu deixo o link ali para vocês escutarem, se vocês nunca escutaram. Mas, enfim, aí eu fiquei pensando, né? É interessante essa questão que ele levanta, né, na letra. O que que será que o quanto do que a gente faz no nosso dia a dia está influenciado pelo que os outros esperam da gente ou pelo que a gente acredita que os outros esperam da gente, né? E aí tem toda aquela questão de privacidade, né, que tá por trás disso tudo. Porque, obviamente, a parte de considerar outros tem a ver com o que socialmente é esperado e aceito, né? E o que a gente gostaria de fazer de fato, muitas vezes não está em sincronia com o que a sociedade espera, etc. Já falei algumas vezes sobre isso aqui no canal e nas lives com a Chica, né? Com a tia Xícara. Dentro da psicologia, a gente tem aquela área chamada orientação vocacional, que justamente tenta conciliar essas duas coisas, né? O que, que se espera do trabalho, na verdade, do mercado de trabalho, com o que a gente também gostaria de fazer e se sente realizado fazendo, né? Mas eu digo hoje não só relacionado ao trabalho, eu digo relacionado de modo geral, né? Quando a gente está sozinho, de repente, né, no banheiro, sei lá, ou a gente tem a oportunidade de estar sozinho, a gente tem também a oportunidade de fazer coisas que a gente acha ou que de fato não podem ser feitas na frente de todo mundo, né? E tem algumas situações aí que se relacionam a isso, né? Por exemplo, fazer cocô, né? Fazer cocô a gente faz sozinho, geralmente, apesar que tem aí uns projetos arquitetônicos que eu já vi que bota dois vasos no mesmo banheiro, né? Pro casal que se ama muito compartilhar até esse momento, mas de modo geral a gente faz essa parte sozinho, né? E ela é muito representativa da gente, né? Porque o que a gente faz quando a gente está no banheiro é muito particular, né? Eu, por exemplo, levo o celular. Hoje em dia é muito recorrente levar o celular, né? Para ficar olhando. Mas mesmo só levar o celular, não é a mesma coisa. Tem gente que vai jogar, tem gente que vai fazer alguma pesquisa, tem gente que fica trabalhando, tem gente que vai para o Instagram. Então, e tem gente que assiste aí as lives de repente, ou né, os vídeos, né? É melhor não pensar nisso. Então, o que a gente faz no banheiro tem muita relação com isso, né? E, claro, tem o outro aspecto disso tudo, né? O que a gente faria ou gostaria de fazer se não tivesse uma consequência, né, para aquilo que a gente for fazer. Então, muito das decisões que a gente toma é porque a gente já vislumbra um futuro, a gente já vislumbra o que vai acontecer, né, o desenrolar daquilo. E curiosamente, quando a gente usa algum tipo de droga, ou, né, quando a gente bebe, alguma coisa nesse sentido, essa perspectiva, né, essa vigilância do que vai acontecer se eu não, né, o depois do que eu estou fazendo, ele meio que se desliga. E é por isso que muitas vezes a gente faz coisas quando a gente bebe que depois a gente se arrepende, né? Ou quando a gente, depois que passa ali aquele período, né, de entorpecência, por assim dizer, a gente se arrepende ali, fica, meu Deus, o que que eu fiz e tal, né? Mas naquele momento era algo que a gente almejava fazer em algum nível, né? Estava no nosso sistema de alguma maneira. Isso não significa que a gente não é autêntico quando a gente está no dia a dia, né? Só que a gente tem um filtro aí, por assim dizer, né? Se diz muito que o filtro vai embora quando a gente fica velho, né? A gente tem uma espécie de filtro que, para psicanálise, seria o superego, que nos regula, por assim dizer, ele ajuda a gente a manter o longo prazo. E já uma outra instância que a gente tem, que se chama o ID, ele não se preocuparia com essa parte. Então, a gente se realiza
no imediato, e isso pode trazer consequência. Então, o equilíbrio é que tem que existir, né, e quem faz esse equilíbrio seria uma outra instância ali na psicanálise que seria o ego. E o nosso ego, ele tem que estar equilibrado entre os 2 para a gente, ao mesmo tempo, se realizar, né, na medida do possível, mas também conseguir fazer o que se espera da gente, porque a gente vive em sociedade, vive em comunidade, etc e tal. Então, mais ou menos isso, pessoal. Hoje foi o que eu pensei em trazer para vocês. E aí, vocês já pararam para pensar nessa história aí? O que que vocês fariam se ninguém pudesse ver? Eu penso direto. Abraço, pessoal. Boa quarta para todo mundo e até a próxima.